Vamos lá. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo da noite de hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, que a Tua bênção maravilhosa possa nos envolver nesse instante. E por conta disso, nós agradecemos a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam neste trabalho. E te rogamos, Senhor, que essa Tua bênção maravilhosa nos envolva, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também os companheiros do grupo que por algum motivo não puderam chegar até aqui na reunião hoje. Senhor, também rogamos pelo nosso planeta que está passando por um problema bem grave, que ele possa, Senhor, cada vez mais, com a Tua bênção e a tua luz, ser desligado aos pouquinhos desse problema, a fim de que nós nos sintamos cada vez mais fortalecidos e mais confiantes. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco e estejam conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo cujo título é Bem-aventurados que são misericordiosos, e o capítulo de número 10. E o tema que nós estamos abordando desde a última reunião do estudo é o perdão. Continuando a leitura. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bom, o problema do perdão nesse pedacinho aqui, nesse parágrafo, nos demonstra uma coisa interessante. Eu grifei essa parte bem aqui. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Aqui é uma força de expressão quando diz que os homens serão condenados por Deus. Deus não condena ninguém. Isso aqui é apenas uma força de expressão do texto, do Espírito que está trazendo a mensagem. Porque é o seguinte, a lei, como Deus é amor, né? Deus é toda justiça e é toda bondade, ele não pode condenar seus filhos. O que acontece é que a lei criada por ele, esta sim, esta vai fazer com que aquele que pecou entre aspas, aquele que errou diante da lei, esse vai receber o resultado dos seus atos. Aí sim, ele não é condenado, na verdade, ele é condenado por si mesmo. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que a lei divina está na nossa consciência, na questão 621. Então, se a lei divina está na nossa consciência, esse tribunal da consciência que vai nos acusar por que nós falhamos contra a lei divina, e por conta disso nós mesmos pediremos a condenação, entre aspas, pelo erro praticado em outras épocas, em outras eras. Então, a gente nunca pode dizer, nunca perdoarei, porque nós somos imperfeitos, todos nós. E se somos imperfeitos, Kardec diz também que a gente precisa, além de perdoar, ser indulgentes para com as faltas alheias. Ou seja, não ficar acusando, não ficar reclamando, dizendo que fulano tem defeito, etc., etc., porque nós precisamos também de indulgência. Porque nós também, de vez em quando, erramos, né? Porque também somos imperfeitos, e por conta disso, precisamos
precisamos ser indulgentes e benevolentes para com os outros, além do perdão. Além do mais, na prece dominical, Jesus diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nos têm ofendido. Então, aí está dizendo o seguinte: a gente está pedindo ser perdoado por conta do perdão que nós fizemos ao próximo. Ou seja, é uma condicional. A gente só pode ser perdoado se perdoar. Beleza? Algum comentário, alguma pergunta? O teu microfone está desligado. Ah, tá. Não, tá. Beleza, seu comentário. Tá certo. Então, vamos adiante. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe a outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso do perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, às vezes, a gente perdoa só de boca. Eu te perdoo, não quero nem saber de ti, me esquece, não sei o quê, tal. Um perdão só da boca para fora. No coração, né, no coração tem um sentimento de raiva, fica um sentimento de rancor, um sentimento de ódio, né, de vingança, né, e espera, às vezes, uma oportunidade para prejudicar aquele que o ofendeu. Sem pensar, como o Silvanildo, na última reunião, falou para nós, de que aquilo que nos é acometido, a gente atraiu. Né? Aquilo que aconteceu com a gente não foi por acaso. Nós vibramos na mesma faixa, e aquilo chegou a nos atingir. E se chegou a nos atingir, é porque a gente mereceu de alguma forma. E, portanto, a gente precisa perdoar, ser benevolente, indulgente e perdoar. Quando a gente faz isso, a gente está agindo de forma correta com relação à caridade. Porque, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é, olha só, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, quando a gente pratica a verdadeira caridade, nós somos, primeiro, benevolentes, depois, indulgentes, depois, nós perdoamos. Então, nesses três elementos juntos, estão contida a verdadeira caridade. Perguntas, comentários? Senão a gente continua. Vamos lá. Reconciliação com os adversários. Isso aqui é algo muito complicado da gente fazer. Muito complicado da gente fazer. Mas vamos ver o que diz o texto.
reconciliai-vos com o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Aqui, o Val, cai naquele teu caso, né? A gente tem que se reconciliar agora, porque senão vem o juiz da justiça, a justiça da lei, e ela vai fazer com que a gente pague por nossos erros. E a gente ainda tem outra... não dá para ficar adiando, porque a gente não sabe quando que vai ser o último dia, quando vai ser a última vez, a última oportunidade. Então, Exatamente. tem que cuidar agora. Exato. Além disso, a gente ainda pode vir novamente com ele em próximas encarnações. Então, se a gente se corre esse risco? Corre esse risco. Não. Se a gente não perdoar... É melhor agora. Isso. Se a gente não se reconciliar, a gente corre o risco de vir junto outra vez, uma próxima encarnação, e arriscado a vir outras, se essa reconciliação não se encaixar. Então, não é bom a gente... Bom, vamos acabar com isso logo aqui, acabou essa história, papá, pronto. Foi só aquela vez, desculpa, a gente não vai fazer mais isso, papá, pronto, reconcilia, né? Se abraça, se cheira, sei lá o quê. Boa noite, qual assunto? Boa noite. Reconciliação com os adversários. Está bem na tela, Lucas. Boa noite. Boa noite, Lucas. Então, isso que acontece. A gente precisa se reconciliar agora, como diz o texto, a fim de que a gente não fique enrolado com essa pessoa durante muito tempo, uma encarnação, 2, 3, séculos, milênios. Porque o ódio nos aproxima. O ódio nos aproxima. Assim como o amor nos aproxima, o ódio também nos aproxima. Aquele que odeia, o outro se odeiam, duas pessoas se odeiam, em próximas encarnações elas vêm junto, na mesma família vêm brigando, aí brigam, se matam, aí vão para o plano espiritual, tem que voltar junto de novo, e é aquela confusão. Por isso o texto está dizendo, o momento é agora. Reconciliar agora, nesse momento. Porque senão a coisa complica. Ou seja, o juiz que ele está dizendo aqui é a lei divina. A lei divina vai nos acusar e tal, e nós vamos ter que, né, arcar com as consequências da nossa teimosia, porque nós somos teimosos. Eternos teimosos. Eternos imperfeitos. Todo dia eu estou me lembrando... Diz, pode eu estou me lembrando aqui que eu tenho um companheiro, pelo menos eu acho que ele ainda está lá no centro cirúrgico, é uma pessoa muito difícil da gente trabalhar junto. Muito. O menino é encrenqueiro, é terrível. E assim, todo mundo já teve uma rixinha com ele, né? E todo mundo sempre tem assim, ninguém quer estar na sala que ele está. Aí agora com esse novo pensamento, eu estou me lembrando, eu vou voltar, com certeza a gente vai se encontrar, e aí eu não posso mais ter esse olhar crítico para essa criatura. Perfeito. Né? Mas não sei se eu vou conseguir amar. Talvez eu não consiga ainda amar. Eu posso tratar bem, mas acho que ainda não consigo amar, não. E é uma pessoa complicada. É um parceiro de trabalho muito difícil. Já é o começo. A gente encontra isso na família. A gente tem que trabalhar junto. No nosso emprego, no nosso centro espírita. E como é que a gente deve proceder nesse caso? Vou repetir o que acabei de falar. Benevolência, indulgência e perdoar. Liga a luz. O verdadeiro sentido da palavra caridade está em benevolência para com todos. Vou repetir. O verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus.
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Pronto. Se a gente seguir esta questão aí, a resposta que os Espíritos nos deram com relação a isso, pronto, está tranquilo. O que significa ser benevolente, indulgente e perdoar? Não criticar, tratar com respeito, ajudar no que for possível, tentar o máximo possível de não entrar em contenda, não pensar mal, tudo isso é caridade. Difícil? É. Complicado? É. Até porque também nós somos imperfeitos. Quando a gente pensa bem aí a gente pensa assim, né? Do jeito que eu tenho dificuldade de conviver com os defeitos de fulano, a fulano também deve ter as mesmas dificuldades de conviver com os meus. Exatamente. Porque nós também temos defeito, né? Todos nós temos defeito. Aí é uma prova mesmo, viu? É verdade. Por isso é que Jesus diz, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse. Aí complica tudo. Rubim. Diga, meu irmão. Tipo assim, tem muitas pessoas, eu acho que acham difícil essa questão do perdão, porque elas entendem assim, ó. Talvez não entendam de uma forma errada, mas elas acham assim muita coisa. Por quê? A gente tem uma dificuldade. É óbvio que a gente não vai conseguir amar uma pessoa que a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar, né? Como uma pessoa que a gente já tem aquele carinho, aquele afeto. Verdade. Mas eu queria entender o seguinte: se a gente já tem hábitos ou desenvolve hábitos de como lidar com aquela pessoa, de tentar entender essa pessoa, isso já é amor, né? A gente não precisa ter pelo menos agora, o mesmo afeto que a gente tem pelo pai, pela mãe ou pelo primo com aquela pessoa. Assim, é difícil, não é não? É difícil, realmente difícil. Uma pessoa que a gente não se dá bem, é mais difícil o relacionamento. Agora, a gente precisa... E essa pessoa que está no nosso caminho não é por acaso. A gente precisa saber isso. Não é por acaso. E é um elemento que pode nos ajudar na evolução. Porque a gente vai ter paciência com ele. Olha só, paciência. Vai ter que tratar bem. Vai ter que pensar, né, ajudar no possível, etc, etc. Ou seja, é uma pessoa difícil para a gente conviver, mas é um elemento que vai nos ajudar a ter paciência. E paciência é uma virtude. E que virtude? Aliás, todos os momentos da nossa vida a gente treina a paciência. É na fila do banco, é no trânsito, é com o vizinho, é com família, é com filho, é com pai, é com mãe, né, Val? É com amigo, é com parente, etc, etc. Tudo isso tudo isso são elementos que nos ajudam a ter paciência. É com o problema de doença nossa particular e doença do nosso familiar. Tudo isso são elementos que nos treinam a paciência. O elemento lá do centro, que a gente também não se dá bem, né? Porque o centro espírita não é aquele paraíso que a gente imagina sempre, né, pessoal? De vez em quando a gente tem uma pessoa... No começo viu? Não é? De vez em quando tem uma pessoa no centro que a gente não se dá muito bem, não afiniza muito bem, mas a gente tem que tolerar, né? Precisamos tolerar, porque, repito, não é à toa que fulano está no nosso caminho, pessoal. Se fulano está no nosso caminho e ele não é muito tragável, é porque, como disse Silvanilde, a gente está merecendo aquilo. Se a gente está merecendo, a gente precisa fazer o quê? Precisa
né, se comportar a fim de que a gente não piore a nossa situação espiritual, que já está bastante grave. E esses ensinamentos aqui... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes eu, tipo assim, conhecer pessoas diferentes, mas com a mesma personalidade, com as mesmas coisas que me irritavam, com as mesmas, sabe? Aí uma hora eu pensei, gente, será que o problema está se repetindo em pessoas diferentes? Será que isso não é para mim aprender alguma coisa? Aí um dia eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que dizendo que Deus permite muitas vezes que a gente conviva com certas pessoas que a gente acha intragável, mas na realidade são os nossos melhores professores. Porque se a gente tiver um olhar, parar e começar a olhar, a gente começa a ver que a gente precisa desenvolver uma certa simpatia, caridade, amor, sei lá, com essas pessoas. Que quando a gente desenvolve isso aí, sem a gente perceber, essas pessoas param de se manifestar na nossa vida. É como se, tipo assim, você já aprendeu a lição. Mais ou menos assim. Comigo já aconteceu demais, acho que até hoje acontece. Porque eu ainda não aprendi mesmo a lição. Como é seu nome? Val. O nome da mulher que está falando? Val, né? Val. A senhora falou... Valdirene, a senhora falou um assunto que todo mundo aqui acredita que tem gente que não se bate muito, né? Cada um aqui tem seu vilão. Uhum. Eu digo, eu achei interessante quando a senhora falou o seguinte. É verdade. A senhora falou uma coisa interessante, que a senhora disse que não só uma pessoa, mas várias pessoas têm esse mesmo comportamento, né? A senhora, de personalidade, digamos assim, isso. Mas é importante também a gente ver, por mais que a gente tenha dificuldade, se esse tipo de pessoa está querendo revelar um comportamento da gente, entendeu? Se perguntar, será que eu não tenho isso também? Porque muitas das vezes a gente tem a mesma coisa, só que é difícil a gente perceber isso. Será que eu não faço a mesma coisa e não me dou? Entendeu? Porque eu também já ouvi alguém falando que geralmente a gente não gosta dos defeitos dos outros porque aquilo ali mostra os nossos próprios defeitos. Às vezes a gente tem aquele mesmo defeito e a gente começa a criticar nos outros algo que a pessoa ainda não... que eu ainda não consegui trabalhar em mim. Então, quando alguém coloca abertamente aquele defeito, eu critico, porque na realidade eu tenho ele. Eu sei que, eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma luta muito grande. Quero começar essa caminhada, estou começando essa caminhada, e a gente vê esses detalhes no dia a dia, sim. Essa questão do perdão, de reconciliação com os adversários. E agora falando, eu me lembrei do meu colega, porque, gente, a gente já teve tanto atrito, e daqui uns dias eu vou trabalhar e a gente vai se encontrar, e eu não quero mais olhar para ele, entrar naquele clima, não. Eu preciso agora ter um olhar diferente, pelo menos tentar, né? Depois de tanta coisa que a gente estudou, eu tenho que mudar em mim. Bom, pois é isso. Então, às vezes, as pessoas são espelho nosso. Porque a gente está vendo na pessoa exatamente como a gente é. E, às vezes, a gente fala, não, porque fulano é assim, 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 tal, tal. Psicologicamente falando, a psicologia diz que aquilo que a gente, muitas das vezes, combate, né, critica no outro, é exatamente aquilo que nós somos. Então, como está acontecendo frequentemente na tua vida e na nossa também aqui, normalmente acontece, é porque o outro é o espelho nosso. Somos imperfeitos tanto quanto eles. Somos humanos tanto quanto eles.
E, por conta disso, a gente vê o outro como espelho nosso e ele vê a gente como espelho dele. Sim. Por isso, o falar mal da vida Verdade. alheia. Quem gosta muito de falar mal da vida alheia está refletindo o seu interior, o seu interno, aquilo que vai na alma. É isso. Verdade. Então, são exemplos, são testes que nos acontecem a fim de que a gente evolua, que a gente adquira virtudes outras que a gente ainda não tem. E o objetivo é exatamente esse. A gente não evolui com facilidade, não, sem problema. A evolução se dá com trabalho, com esforço. Assim como a gente vai fazer uma prova, um teste de concurso, qualquer que seja o tipo de concurso, a gente, para passar nesse concurso, a gente tem que estudar, suar. Não tem uma frase que diz assim, que o gênio é 99% de transpiração e 1% de inspiração, significando dizer que o gênio é Sim. muito trabalho, muito suor, para ser considerado para você achar um gênio. Então, qualquer objetivo nosso requer esforço, meus amigos. Qualquer um. Rubem, Diga. para pessoas que têm dificuldade de lidar com essas pessoas, esses irmãos, né? Qual seria um bom exercício para começar assim? O exercício. Primeiro a pessoa tem que começar a se policiar. Conhecer a si mesmo. Porque a gente não conhece nem a si mesmo. Né? A gente não conhece nem a si mesmo. E todo o tempo o exercício de superação de si mesmo. Eu vou repetir o que acabei de falar com relação à caridade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Qualquer que seja a ofensa. Pequena, média ou grande. Porque às vezes a gente ofende uma pessoa sem querer. Né? Sem querer. Então, o que diz? Benevolência, indulgência e perdão. Além do mais, o trabalho de empatia. O que significa empatia? Se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, como é que o outro me trataria? Se eu fosse assim como ele. Né? Meus amigos. Empatia. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a coisa flui. Quer ver uma coisa? Paulo disse algo para nós extremamente importante. Olha o que ele diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele quer dizer? Eu posso qualquer coisa, mas tem coisa que não convém. Não é para mim, não vale a pena eu fazer isso. Ou seja, não vale a pena eu criticar o próximo, não vale a pena eu falar mal do próximo, não vale a pena eu pensar mal do próximo, não vale a pena eu discutir com o próximo, não vale a pena isso, aquilo contra o próximo. Não vale a pena. Porque só vai sobrar para quem? Para nós mesmos. Aquele que ofende a lei ou que ofende o próximo está ofendendo a lei. E se ofende a lei, vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Nós não temos livre-arbítrio? Pois é, o livre-arbítrio é uma maravilha. É um dos grandes dons que a gente recebeu do Divino Pai. Esse livre-arbítrio é que é o nosso absolve, que nos absolve, que nos condena. Então, se a gente está nesse mundo aqui, a gente precisa treinar essas qualidades. Tá. Então,
tudo isso são elementos para a gente treinar essas qualidades. E se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, todos nós temos defeitos. E nós precisamos ser indulgentes a fim de que a gente possa também, que as pessoas possam ser indulgentes conosco. Então, a frase de Paulo é significativa para que a gente possa controlar, os nossos impulsos, para que a gente possa controlar os nossos impulsos e controlar também as nossas imperfeições. Tudo isso, repito, são treinos para que a gente evolua. O objetivo da divindade conosco nada mais é do que a nossa evolução. Todos nós seremos evoluídos um dia. Agora, o problema é que uns vão mais devagar e outros mais um pouquinho adiantados, mais uma maior velocidade, né? Mas todos chegarão lá. Bom, mas para chegar lá, repito, precisa de esforço. E qual é o esforço? Esse treino de paciência, esse treino de ser benevolente, indulgente e perdoar. Isso aqui tem que ser feito. Até porque Jesus, até no Pai Nosso, que a gente aprende desde criança, a minha Nicole, desde com 5 anos, já sabia o Pai Nosso de cor. Desde criança, a gente aprende de cor e salteado o Pai Nosso. E lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Né? Então, o ensinamento está aí. Como nós temos o livre-arbítrio, a gente pode seguir ou não. Fica a critério de cada um de nós. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Tá, então vamos continuar. Na prática do perdão, agora os comentários a respeito da passagem bem aqui, que a gente leu anteriormente, tá, pessoal? Comentário e interpretação. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Olha aqui, isso aqui é o que é a chave da coisa também. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio, que diz: morto animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim nos livre para mais facilmente, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, isso aqui é uma maravilha, pessoal. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que apresentam certa gravidade, quais o de subjugação e possessão. O obsidiado é o possesso-são, e o possesso-são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência interior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Opa, isso aqui tem um exemplo maravilhoso para contar para vocês. Deus o permite para os punir do mal que o seu turno praticaram, ou, se o tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Olha só, de novo, importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes, pessoal, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma,
de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário. Não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Olha só, pessoal. Então, não adianta a gente ficar com raiva, com ódio do outro, e ele ficar da gente, que no plano espiritual a inimizade perpetua, continua. Ou seja, ele não tem paz, a gente não tem paz e fica nessa contenda quanto tempo? Infinitamente. Bom, para encaixar nessa passagem bem aqui, o obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança. Olha só. Ivone Pereira, em um dos livros dela, tem um caso que encaixa exatamente aqui. Determinada vez, uma jovem casou com um rapaz, e ela, logo após o casamento, começou a dizer que ela sonhava toda noite com alguém lhe amarrando com uma corda invisível. Amarrava ela dos pés até o pescoço. Ela sonhava isso todo dia. Resultado. Desculpa. Com o tempo, ela começou a andar retesada, durinha em pé. Não se dobrava o joelho e ficava todo o tempo em pé. Retesada. Como se uma corda estivesse amarrando ela. O resultado é que, nesse período de 15 dias que ela estava casada, o marido resolveu abandoná-la porque ela estava numa situação estranha. Até para banhar era uma dificuldade, porque para higienizá-la era uma dificuldade, porque as pernas dela estavam fechadas o tempo todo. Resultado. Foi feita uma consulta no centro espírita lá e constataram, olha só a constatação, que um espírito que estava, logicamente, o espírito do lado de lá, aproveitou a oportunidade que ela estava do lado de cá, encarnada, para se vingar dela. Outro detalhe, nesses 15 dias em que ela ficou casada, ela engravidou. Olha que coisa mais estranha, meus amigos, essa história é extremamente... Quando eu conto e me lembro dela, eu fico meio todo assim, arrepiado por conta disso. Olha só, nesse período, o camarada abandonou porque ela estava, entre aspas, inútil. O marido abandonou. Nesse período, ela engravidou. E olha, soube-se na reunião mediúnica espírita de que um espírito é que estava se vingando dela. E o camarada se manifestava na reunião e dizia: ela é minha, não é do outro. Ele estava se referindo ao marido dela. Ela é minha, não é do outro. Soube-se também mais tarde que aquilo era uma vingança que ele estava fazendo contra ela, porque olha só o motivo da vingança, meus amigos. Ela, numa encarnação anterior, tinha sido esposa dele, e como esposa dele, ela o traiu. E ele guardou esta mágoa, este ódio, até aquele momento. Esperou a oportunidade para se vingar, e dessa vingança ela não teve nem condições de dar à luz
porque não tinha como ficar em posição de dar à luz. Olha só. E a mulher desencarnou, meus amigos, morreu. Triste caso de obsessão, de vingança. Então, repetindo o texto bem aqui, o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra a existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Ou seja, ela procedeu mal em outra encarnação, o espírito não perdoou, se vingou dela e aconteceu esta tragédia. Logo, olha só o exemplo que eu dei para vocês do livro. É necessário que a gente se reconcilie com o nosso adversário agora, a fim de que na próxima encarnação e no plano espiritual e nas próximas encarnações a gente esteja atrelado a ele, porque o ódio nos atrela a ele, ao odiado. E aí, Val, aquela história sua, da sua companheira lá, se você não se reconciliar agora, você está pegando um ensinamento total e geral. E, aliás, você tem muito conhecimento para poder aplicar tudo isso, e você já começou a aplicar esse ensinamento desde quando você estava dodói, doente, porque você viu que não vale a pena. Seu Rubinho, Diga. deixa eu lhe perguntar. Eu conheço um caso de uma pessoa lá no serviço dela, Sim. do qual a chefa dela tem ódio dela porque acha que ela tem vontade de namorar com o namorado dela. Isso é um caso de obsessão, caso que ela nem pensa e nem olha. Não é caso de percepção, não. É caso de cisma mesmo. De cisma, né? É um caso de cisma. Ou seja, está desconfiada de uma coisa que não aconteceu e não acontece. Nem existe. E nem existe. Tá, Pois então, é. se não existe, não aconteceu, não existe, ela não tem por que odiar a fulana lá por conta de uma dela. Né? Mas acaba odiando por conta que ela prejudicou muito. Pois é. Né? Pois é. Então, essas coisinhas são picuinhas do convívio. Essas picuinhas de convívio nosso com os outros, meus amigos, é que nos atrapalha. E a gente dá pano de manga, alimenta essas picuinhas e dá no que dá. Aí surge o quê? Um ódio. Esse ódio surge uma agressão verbal. Depois da agressão verbal, uma agressão física. Depois da agressão física, surge um acidente, um assassinato ou coisa parecida. Resultado, a coisa complica. E, às vezes, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quantas vezes tem gente que cisma conosco? Deve ter acontecido com vocês, cada um de nós aqui. Cisma com a gente gratuitamente. E aí, às vezes, a gente nem sabe. Só passa a saber depois que o comportamento dessa pessoa conosco começa a ficar meio esquisito, meio estranho. Aí a gente percebe que a pessoa não se afiniza muito com a gente. Aí o que a gente tem que fazer? Meu irmão, eu te fiz alguma coisa? Porque o teu comportamento comigo está meio estranho. Pelo que eu me saiba, eu nunca fiz nada para você, etc, etc, etc. Entra num acordo. Não é? Aí, às vezes, é um mal-entendido. Na conversa, no bate-papo, sana por ali. Mas, às vezes, tem gente que não consegue nem chegar próximo a você para procurar falar algo que a gente possa se justificar. Ele já te odeia sem tu nunca ter feito nada, né? Pois é, mas aí fazer o quê? Não é culpa nossa. O que a gente tem que fazer? Orar por ele.
pedir assistência dos bons espíritos, porque esse ódio pode reverter em situações graves para nós. Pessoal, entenderam como é que é a coisa? Como é que a coisa funciona? Porque os espíritos obsessores, eles querem um pezinho, não é? Não querem um pezinho. Uma desculpa. Ou que a gente baixe o nível de vibração, sintonize com eles. E eles fazem de nós o que bem entendem. Né? Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, é preciso ter muito cuidado. Aí, recado de Jesus, pessoal. Olha o recado de Jesus. Vigiai e orai, a fim de não cair em tentação. Vigiai e orai. Ele não disse orar e vigiar, ele está falando vigiai e orai. Porque às vezes a gente ora e não vigia. Aí não adianta muito, não. Orar e prestar atenção nas coisas que estão em volta. Atenção, pessoal, atenção. Beleza? Alguém quer perguntar, quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente adianta mais um pouquinho. Isso, a gente adianta mais um pouquinho. Tá. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, os lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai à oferenda. O texto quer dizer... Diga, meu irmão. Sobre essa questão aí da aproximação, né? Estava pensando aqui. Uhum. Às vezes, como você falou agora há pouco, a pessoa cisma com a gente, né? Tem uma raiva da gente, mas ela tenta uma aproximação com a gente. Só que a gente fica assim, meio na dúvida. A gente dá aquele certo medo de confiar e não saber se a pessoa está sendo boa ou está querendo se aproveitar de alguma situação da gente. E por consequência, a gente vem essa raiva. Eu acho bem difícil a gente ficar calado nessas horas, entendeu? A gente não falar nada, que às vezes a gente precisa também, eu acredito, dar uma sapatada na pessoa também. Não, mas peraí, a gente fazia o seguinte, o Lucas. A gente escuta o que a pessoa tem que dizer. Porque se a pessoa quer se aproximar, explicar, falar alguma coisa, a gente precisa escutar o que ele tem que dizer, não é? Porque uma conversa assim pode tirar... Mas tipo assim, se você fala para a pessoa e ela não muda o comportamento dela, ela continua sendo aquela mesma coisa, aí aquilo ali chega um tempo que dá, você fica, da hora que dá vontade de falar mesmo, ou deixar a pessoa quieta no canto dela, ou você ficar no seu, entendeu? Então, eu acho difícil. Tá, mas aí é diferente. Você fala, a pessoa não se toca. Tá, mas aí é diferente. Você fez a sua parte. Ô, Lucas, você fez a sua parte. E ele não quis nada, não quis acordo, aí já é o problema dele. Né? Como a gente lida com uma pessoa dessa? Assim, por exemplo. Menos com essa patada, né, Lucas? Senão já vai afastando de ti. Eu digo assim, dona Além, eu digo assim, não sei se vocês vão me entender. Você estuda, ou você faz uma faculdade, ou você trabalha. Aí você tem que conviver com aquela pessoa, certo? Só que você nota comportamentos da pessoa que são, como é que eu posso dizer, tóxicos para você. Sim. Você nota comportamentos que são tóxicos, aí você fala a primeira vez, a pessoa não leva a sério, você fala a segunda, a pessoa não leva a sério. Isso vai te deixando um pouco, como é que eu diria, com medo. Por quê? Porque você fala, a pessoa não toma atitude e aquilo vai, entendeu? É prejudicial de certa forma. Para mim, no máximo, é afastar um pouco dela e dizer, como o seu Rubinho diz, orar por ela. Se mas, afastar e orar.
Mas, tipo, como é que a gente confia numa pessoa dessa? Por quê? Porque a gente fala, ela parece que não leva em conta o que a gente está falando, a gente tem uma certa desconfiança, entendeu? Não Sim, sei Lucas, se mas vocês me compreendem. eu entendi, Lucas, eu entendi. Eu acho Mas, difícil isso. sim, mas isso não impede, ô, Lucas. Ó, além, acabou de dizer, se afasta um pouco da pessoa, cara. Se afasta, faz o seu trabalho, a sua parte, se afasta. Se ele não quer aproximação, né? Depois da conversa não quer aproximação, se afasta, mas também não fica, né? Profissional. Por exemplo, se for Não, colega de não, serviço. assim, Rubinho, ó, não é, por exemplo, a gente joga futebol, certo? Sim, Joga futebol, aí tem uns amigos da pelada ali. sim, Só que tem uma pessoa que ela, por exemplo, ela te apelida ou te fala alguma coisa que ela sabe que você não gosta, você sim, fala a primeira vez, ela não se toca, mas ela continua sendo teu amigo, ela continua ali, anda contigo. Mas quando, sobre em relação a esse comportamento dela, ela não para, entendeu? sim, sim. É sobre isso que eu quero dizer. Tá. Então, Ô, Lucas, tu falaste em futebol, olha só. Lá na bola, eu também jogo bola com os amigos, tá? E quando falaste um negócio desse, aconteceu um caso parecido com esse teu aí comigo. O que eu fiz? O camarada continuou, eu ignorei, pronto. Ignorei. Aí eu não dava trela, não fazia que não escutava e tal, tal, tal. Resultado, ele acabou me largando de mão. Acabou me largando de mão. Não dá mais trela para ele, meu. Não dá atenção. Porque o problema é a gente alimentar, ficar chateado. E toda vez que ele fizer aquilo, a gente fica chateado. Faz de conta que não é contigo, cara. Faz de conta que não é contigo. Aconteceu comigo assim. O camarada cismou de me botar apelido, cismou de me falar umas coisas e tal. Aí eu fazia que não era comigo. Resultado, ou seja, ignorei o que ele falava, fazia de conta que não era comigo, e ele me largou de mão, nunca mais. E tem mais uma. Ele nunca mais apareceu por lá. Depois do comportamento meu em relação a ele, exatamente com relação a isso que tu está falando. Sumiu, não apareceu mais. Porque eu não dei atenção para ele. Quando a pessoa... Olha só, eu não sei se vocês já viram falar em Moção, já? É um radialista de lá de Fortaleza. Ele tem um quadro em que ele descobre que uma pessoa fica irada quando chamam ela por aquele apelido, né, determinado. Fica irada. E tem gente, meu irmão, quanto mais se irrita, mais a pessoa fica lá insistindo. Se o camarada diz, não leva em conta, não te chateia, não te irrita, porque aí é pior. Faz de conta que não é contigo. pode falar aqui ainda. Pode Dá falar. tempo, né? Tá tempo. Tipo assim, quando a gente estabelece amizade com alguém, a gente espera, vamos dizer, de uma certa forma, ser acolhido, né? Sim. Vocês vão entender já já. Por exemplo, eu estou numa turma e eu aspiro chegar a uma tal posição. Então, a pessoa da qual eu digo que é meu amigo, ela chega para mim e fala, papai, tu é burro, não vai chegar nisso. A pessoa que meio que se... Toda vez que a pessoa pensa em crescer, vem aquela lembrança desagradável, tipo querendo empatar aquela voz da pessoa, quando ela falou com você, pô, você é meu amigo e fala um negócio desse, entendeu? Então, eu acho assim, às vezes um pouco difícil da pessoa metabolizar. E tem muitas pessoas que deixam de realizar coisas boas justamente por isso, porque ou na infância, numa etapa da vida, pessoas que elas consideravam de uma certa maneira chegaram e falaram, ó, tu é burro, tu não vai dar para isso aqui não, entendeu? Sim. Ô, Lucas, Como a gente pode fazer numa situação dessa? lá no meu serviço tem um caso parecido com esse. Toda vez que a gente tinha um colega de serviço, Lucas, que toda vez que a gente chegava lá, dizia para ele, faz isso aqui assim, 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 tal, porque isso aqui... Ele dizia, peraí, ele dizia para a gente, para todo mundo que chegava lá, não, peraí, vai com calma, porque eu sou burro.
Assim que ele dizia. Não, vai com calma, porque eu sou burro. Aí uma vez eu cheguei lá, ele disse isso para mim, eu digo, ué, coisa mais estranha, eu disse para ele, mas vem cá, cara, quem foi que te disse que tu és burro? Ele não me respondeu. Ou seja, isso significa dar a entender que isso é trauma de infância. Na infância, alguém ficou insistindo, pô, toda vez que ia ensinar uma coisa para ele, ele não aprendia, chamava ele de burro. Ah, tu é burro, tu não vai aprender nada, tu nunca vai aprender. Criança, a gente pode dizer isso, não, pessoal. E amigo, Lucas, não é aquele que bota o cara para baixo, é aquele que bota o cara para cima. Esse não é teu amigo. Toda vez que quer te botar para baixo, não pode ser teu amigo, cara. Não pode ser teu amigo. E ele não pode se deixar bater por Isso. conta do que a pessoa fala, ele tem que reagir. Não pode te deixar bater para uma situação dessa. Ele tem que mostrar cada vez para ele que ele sabe, ele vai e ele consegue. Pronto. Está aí a resposta. Não pode se deixar bater com o negócio, porque tu sabe da tua capacidade. Tu não acredita no teu potencial. Então, o que os outros digam não importa, não interessa, não vai te atingir, cara. Não vai atingir nenhum de nós. Aliás, ninguém é burro. A gente pode ter dificuldades numa área tal, numa área X, numa área tal. Mas em outras áreas a gente é extremamente inteligente. Até porque não existe só um tipo de inteligência, pessoal. Howard Gardner escreveu um livro chamado As Inteligências Múltiplas. Cada pessoa tem um ou dois tipos de inteligência diferente. A inteligência não é a mesma. A gente tem inteligência, tem uns que têm inteligência para música, outros têm inteligência para arte, outros têm inteligência para esporte, são aqueles que se dão bem na música, na arte, no esporte, na literatura, etc, etc. São vários tipos de inteligência. E cada um se destaca em uma delas ou em algumas delas. Logo, ninguém é burro. A gente, repito, pode ter dificuldades em algumas outras áreas, mas dizer que é burro, ninguém existe. Lembra da parábola dos talentos? Pois é, Jesus deu talento para as 3 pessoas. Um deu 5, outro deu 12, outro deu 1. E cada um foi dado um talento de acordo com a sua capacidade. Quem tinha 5 talentos é porque tinha mais capacidade. Quem recebeu 2 talentos é porque tinha um pouco menos capacidade. E quem tinha recebeu 1 talento é porque tinha menor capacidade que os outros 2. Mas todos, indistintamente, têm talento. Uns têm mais talentos do que outros, mas todos têm talento, indistintamente. Logo, não te deixa bater, deixa quem quiser falar, não te importa. O que importa é a tua confiança em ti e no teu talento. Chega aí, meu irmão. E quando essa pessoa, esses amigos, né, eles falam esse tipo de coisa, mas eles não continuam tendo aquele, onde vê você na rua, fala com você. E aí, como é que tá? Mas você vem aquele pensamento, né? Que ele pensa, pô, o cara falou isso. Esquece esse pensamento, cara. Esquece. Porque senão tu vai ficar perturbado, ô Lucas. Esquece. Faz de conta que não existiu. Aquilo faz de... Não escuta, não tem aquele ditado que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não escuta, não dá atenção. Não te entrega esse tipo de pensamento, cara. Diga. E Lucas, uma coisa assim que eu aprendi a duras penas. A gente não deve contar nossos planos, nossas metas, muitas vezes nem para a pessoa com quem a gente divide a nossa intimidade. Imagina com amigos. Opa, bateu na tecla exata. Trace sua meta, trabalhe nela, mas não compartilhe. Por quê? Porque se der certo, você vai vibrar. Depois que aconteceu, tu pode até compartilhar.
Porque Isso. a gente não sabe quem é nossos amigos. Às vezes essa pessoa está lá, mas ele está só querendo saber os teus passos, o que tu está fazendo. E se ele tiver oportunidade, ele vai na frente e te puxa o tapete. Quando ele não consegue fazer isso, ele fica soltando essas palavrinhas que são palavras de baixo, para baixar a nossa autoestima, para aumentar as crenças limitantes, que a gente começa realmente, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nós somos capazes, sim, nós somos capazes. Mas não compartilha teus sonhos nem tuas metas com ninguém. Quem quiser entender, rapaz, esse cara está querendo subir na empresa, isso ele vai deduzir, mas nem afirma que sim, nem que não. Faça o seu melhor, trabalhe em cima das suas metas, entendeu? Dos seus objetivos. Não afirme nem que sim, nem que não, mas não compartilhe. Dependendo da pessoa com quem estou vivendo, não compartilha nem com quem você divide sua intimidade. Às vezes, dentro da própria família acontece isso. Exato. Eu digo assim, sabe qual é uma das dificuldades que eu tenho? Por exemplo, tem esse tipo de pessoa, essa pessoa que faz isso, né? Quando eu tenho a consciência, eu preciso perdoar até essas pessoas que fazem isso, aí que vem aquela dificuldade para mim, dar de César o que é de César, os dois lados da moeda, eu tenho que escolher um ou outro. Às vezes a raiva vem de uma vez e dá vontade de esculhambar mesmo. Mas vem aquele outro pensamento de remorso, pô, não posso fazer isso. Não pode fazer, porque vai piorar a situação. Então, Lucas, Lucas, é o seguinte, e às vezes tem gente que faz aí isso por pura inveja, cara. Inveja. O cara quer derrubar o outro por inveja. Então, isso demonstrando que ele se sente inferior a você. Então, olha, os conselhos que Val te deu aí são maravilhosos para a nossa reflexão, meu amigo, meu irmão. A gente não compartilha certas coisas. Não compartilha tuas não metas. Compartilha. Não nem compartilha. teus sonhos. Deixa só eles imaginarem que o que esse cara será que ele quer da vida? Deixa ele ficar pensando o que ele quiser, mas não compartilha, porque dá esse tipo de problema. Beleza? Muito bem, pessoal. O tempo está esgotando e a gente agora, né, depois dessa... O estudo foi uma maravilha. É tão bom essas horas, é uma terapia. É uma terapia, ou seja, agora é tão bom que o tempo passa muito depressa. Mas como nós temos tempo, né, a gente precisa realmente encerrar para, né, fazer as nossas reflexões, etc., e fazer outros afazeres que a gente tem depois da reunião, e também refletir durante o resto da semana a respeito disso que a gente está conversando, debatendo e deglutindo isso aqui, porque esse estudo que a gente faz neste grupo e em outros são coisas espetaculares para a nossa reflexão, como tem falado a Valdirene aí, a nossa Val. Então, é uma maravilha a gente estar em contato, trocando ideias, né? Trocando experiências e refletindo, sobretudo, meus amigos, nas palavras do mestre, o maior de todos os mestres, o que ele nos ensina. E isso... aquela frasezinha, pelos vossos frutos, né? Conhecereis a árvore. Então, isso. Observa teus amigos, que tu vê pela linguagem deles. Você vai saber quem é de fato seu amigo. E quem não é. Né? Isso. E quem não é, observa o comportamento de cada um deles, como eles falam, Mas, que eles falam com os outros. E repetindo, amigos. Não compartilha, meu irmão, não compartilha. Esquece. Não compartilha. Mas a gente também não deve desprezar, né, no caso da pessoa mal. Claro. A gente, nesse caso, a gente tem que cumprir o papel de cristão que nós somos. Não pode desprezar, tá? Muito bem. Eu queria alguém para fazer a prece de encerramento. Só para aliviar aqui um pouco a garganta. Quem se candidata? Cadê os novatos? Eu quero ouvir a voz de alguém que não seja eu, nem Silvanilde, nem seu Rubens. Que faça aí por nós. Então... Então eu vou ter que fazer. Faz. Eu vou fazer a pergunta. Não, eu faço. Tá ok. Então vamos lá. Já estou de olhos fechados.
para as nossas reflexões finais. Oração final. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas horas que compartilhamos experiência, contamos um pouco de nós e recebemos muitos de Ti, Pai querido. Que nós possamos refletir sobre perdão, sobre andar lado a lado com o nosso irmão, sobre a caridade, sobre o amor. E o mais importante, Senhor, sobre como nos proteger de determinadas influências sem julgar, sem tomar aquele irmão de uma certa forma diferente, sem nos colocar lá em cima, mas amá-los com os defeitos que eles têm e procurar ver em nós mesmos se nós também não temos esse defeito e trabalharmos segundo a Tua vontade. Que cada dia seja um dia de aprendizado nas nossas vidas, que nós possamos cada dia, Senhor, cada minuto, cada hora, depositar sobre as Tuas promessas os nossos defeitos a fim de melhorarmos. Dá-nos uma boa noite, um sono reparador, abençoando cada um dos integrantes do nosso grupo, os que estão aqui, os que tiveram algum probleminha, não puderam comparecer, e indo além dos nossos amigos que estão nas vossas casas, nos hospitais, além disso, dos outros, nosso bairro, nosso país. Que o Senhor possa estender Tuas mãos maravilhosas, consoladoras, por esse momento de crise que o mundo está passando. Dê-nos uma boa noite, uma paz, uma tranquilidade. Nos proteja, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Pessoal, boa noite. Bom final de semana. Boa noite, gente. Gratidão. Aproveitem a reflexão de hoje. Gratidão. Beijos em todos vocês. Boa noite. Tchau. Um abraço. Boa noite. Bom final de semana para todos. Tchau. Até a próxima sexta. Até a Até. próxima.